A segunda pergunta ficou assim: como vencer o afogamento emocional e a invisibilidade? O que essa pessoa estava perguntando era assim: eu me sinto num mar imenso, não sei do que, porque parece vazio e mesmo assim eu me afogo e me sinto completamente isolado. Agora, por que essa pessoa estava falando sobre isso? Ela teve uma experiência que foi bastante desafiadora para ela, que ela começou a avaliar e a se descobrir como homossexual. O comentário dessa pessoa era assim: eu não tenho a intenção de viver com outro homem, eu não me imagino me relacionando com outro homem, o meu sonho realmente era ter uma família, me casar com uma mulher, ter filhos, etc. O sonho padrão automático de todo homem. Mas ele começou a ter essa leitura de si, a perceber a sua homossexualidade e ele não sabia o que fazer. Por fim, abriu isso para pessoas a quem ele ama muito, mas infelizmente não teve o apoio ou a orientação que esperava e sofreu muito com isso. Acabou perdendo vitalidade. Ficou tão decepcionado que preferiu morrer. Então a pergunta é: como vencer este afogamento emocional e essa invisibilidade que eu estou sentindo? E nesse caso, era em função da homossexualidade, tá bom? Eu vou responder essa pergunta em duas características: a homossexualidade e a depressão. Porque teve uma pessoa que colocou informações, características muito parecidas. Então eu vou usar essas respostas para os dois temas, tá bom? Fique bastante atento, use de acordo com a tua necessidade. Primeira coisa, para evitar este afogamento: não ignore o assunto. Não dá para você fingir que não está acontecendo. Às vezes as pessoas pensam que deixar passar ou deixar para depois vai ser mais fácil. Não é mais fácil. Você não pode ignorar esse assunto, porque isso vai te sufocar. Tá bom? O que você tem que fazer? Encare o assunto. Por mais desafiador que seja, não é maior do que você, porque está acontecendo em você, com você. Não é maior do que você. Então, encare, avalie o que está acontecendo, aprenda o que está acontecendo e então decida. Vou repetir para você: não ignore o assunto. Você precisa encarar, precisa avaliar, precisa aprender e então precisa decidir. Tá bom? Não fuja nem da questão do homossexualismo e nem da questão da depressão. São coisas que você não pode deixar passar, você precisa ir e avaliar. Tá bom? E eu vou te explicar por quê. Segunda coisa: busque apoio na concordância, onde haverá mais informação. O que eu estou querendo dizer? Às vezes, as pessoas têm a ideia romântica de que as pessoas mais tradicionais ou com um pensamento mais tradicional serão a sua principal fonte de apoio. E olha, sinto te dizer que não é. Quando nós tratamos de assuntos tabu, você precisa buscar apoio aonde tem concordância. Eu vou usar isso como exemplo, tá? É exemplo puro e simples. Uma pessoa se identificou como homossexual, né? Primeira coisa que ela pensa: como é que eu vou dizer isso para os meus pais? Porque os pais tiveram uma visão mais tradicional, mais conservadora, tem uma resistência maior para lidar com esse assunto. Então o que essa pessoa pensa? Eu tenho um desafio de contar para os meus pais, mas os meus pais me amam e eles vão me apoiar. E o que aconteceu com essa pessoa é que ela ficou completamente frustrada, porque isso foi decepcionante para os seus pais. Por quê? Os seus pais tinham uma cultura, eles tinham uma tradição, tinham uma forma de pensar. Então, busque apoio na concordância. Eu estou querendo dizer que se você quer aprender a respeito do que você está enfrentando, você precisa buscar apoio aonde isso já está acontecendo. Naqueles que você sabe que concordam com este comportamento ou com este princípio. Né? No caso do homossexualismo. No caso da depressão, aqueles que têm melhor informação. Eu não estou dizendo aqui que você nunca vai ter apoio na tua família. Eu estou dizendo que você precisa reconhecer a característica de cada pessoa e ter a expectativa correta. Então, olha, eu já falei a primeira: não ignore o assunto, você precisa encarar, avaliar, aprender e decidir. Segunda coisa: busque apoio na concordância. Você tem que buscar apoio, pelo menos o apoio inicial, com pessoas que concordam com o teu pensamento, com as tuas decisões, com as tuas avaliações, pessoas que tenham o mesmo contexto, e então você vai obter mais e melhores informações, tá bom? Deixa eu te alertar, discordar não significa desamor. O fato dos teus pais discordarem de você não significa que eles não te amem. E amar
também não significa concordância irrestrita. Não é porque os teus pais te amam que eles são obrigados a concordar com as tuas decisões e preferências. Deu para entender? Isso não quer dizer que eles não te amam, só quer dizer que eles têm a própria limitação, eles têm a própria formação. E se isso é um desafio para você, imagina para eles. Então nós precisamos ser muito sinceros, muito verdadeiros. Para que você saia desse afogamento, você precisa olhar de maneira clara. Não fica se debatendo neste mar. Você precisa tomar a direção adequada. Tá? E não se esqueça, discordar não significa desamor. E amar também não significa apoio e aprovação, concordância irrestrita. Tá bom? Então quando nós falamos de diversidade, falando do tema do homossexualismo, é importante considerar a diversidade. Mas lembre-se, a diversidade de um pode ser o homossexualismo, a diversidade do outro pode ser os valores tradicionais. E tudo bem, né? O que precisa é encontrar o equilíbrio do relacionamento, é encontrar a expectativa correta e é fazer uma análise extremamente verdadeira a respeito de si. Lá no primeiro ponto eu falei sobre avaliar, aprender e decidir, porque assim, algumas pessoas têm uma tendência homossexual por causa de preferência, às vezes por causa de experiência, às vezes é apenas um impulso, às vezes é uma curiosidade. Então você não pode simplesmente alegar sem ter se autoavaliado. E ninguém melhor do que você para ser verdadeiro. Não vá ficar usando isso como desculpa, tá bom? Não vá usar isso como modinha. Você não pode comprometer a tua vida ou muito tempo da tua vida com coisas que não sejam verdadeiras dentro de você. Você tem todo o direito e tem até a responsabilidade de se autoavaliar, para que você não se roube da tua vida como ela realmente deve ser. Tudo bem? Essa pessoa tinha comentado que ficou muito decepcionada porque ela achou, que sentindo o que estava sentindo, que Deus ia interferir e ia mudar. E acabou assim, se entristecendo muito, desgastando demais emocionalmente. Tem uma coisa para te contar. Relacione-se com Deus a partir do que você é, não a partir do que você quer ser. Muita gente se relaciona com Deus fazendo promessa que vai ser aquilo que não quer ser, ou que vai fazer aquilo que não quer fazer. Não adianta fazer cara de dó para falar com Deus. Não dá para você criar uma figura diferente de você para se relacionar com Deus. Então não espere que Deus trate com você conforme aquilo que você finge ser. É injusto até que você espere que Deus mude aquilo que você mesmo não quer mudar. Então faz sentido que você se relacione com Deus a partir daquilo que você é, não daquilo que você quer ser. Se você é alguém que tem muitas falhas, é assim que você tem que se relacionar com Deus. Se você é alguém que acha que está super certo, é assim que você tem que se relacionar com Deus. Minha opinião, tá bom? Com relação à depressão, a pessoa estava se sentindo isolada, estava se sentindo emocionalmente perdida, sobrecarregada. E o comentário e a pergunta dela era: por que nós não podemos falar de depressão na igreja? E eu vou te dizer por quê. Porque, infelizmente, muitos líderes não se prepararam para lidar com as pessoas em temas críticos. Quando nós falamos de princípios, nós estamos falando de temas que são importantes, que são críticos, que são preciosos. E muita gente se preparou para defender princípios, mas não se preparou para defender e tratar pessoas. E é por isso que muitas vezes, ao falar de temas que são sensíveis como esse, homossexualidade, depressão e etc., você encontre uma resistência muito grande nos líderes. Porque a primeira tendência é defender o princípio, ao invés de ajudar a pessoa a compreender o que é importante. Infelizmente, muitas pessoas, muitos líderes não se prepararam. Essa é a tua resposta. Mas o fato e a boa notícia é que não é todo mundo assim. Você pode lidar com as questões, todas as questões, depressão inclusive, que era o teu caso, de maneira ampla com aqueles que realmente abriram o coração para enxergar as pessoas. Tá bom?